Eu, Daniel Bagdev, através do programa Maravilha. Sem Mais Desculpas, e Maurício, meu convidado hoje da Terra Sol. Na verdade, meu convidado não, né? A live é dele hoje. Ele vai falar aí muito mais do que eu. Ele vai dar, na verdade, uma aula pra gente aqui, gente. Eu pedi pra ele falar um pouquinho sobre suspensão, mas ele já mandou um monte de imagem. Pela quantidade de imagem que você mandou, Maurício, acho que você vai dar aula hoje, né? Vamos ficar até umas 11 horas da noite aí hoje. Legal. Deixa eu só abrir aqui os comentários numa outra tela para eu poder ver se alguém comentar alguma coisa. Gente, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. A gente está aqui para falar, mas não tem nada mais importante do que responder os comentários de vocês. Jorge, seja bem-vindo, Jorge. Jorge já está com a gente aí, Maurício. DJ Ventania Maravilha. também está com a gente. Então, se vocês quiserem já começar... Ventania, gente boa demais. Aí, se vocês quiserem já começar perguntando alguma coisa, fica à vontade, tá? Maurício, deixa eu fazer uma introdução rapidinho aqui e vou passar a palavra para você se apresentar já e você já pode começar, tá? Gente, o programa Sem Mais Desculpas acontece toda segunda-feira, a partir das 19h57. O objetivo realmente é botar as pessoas para pedalar. O nome é Sem Mais Desculpas porque a ideia é você traz o problema, traz a desculpa, a gente leva a solução para você. E muita gente fala sobre a suspensão, que não entende como é que funciona, que não sabe como é que faz a manutenção, que a suspensão não funciona direito. Tem, na verdade, vários tipos de suspensões diferentes. E o mais importante, tem pessoas, Maurício, que pegam a bicicleta, colocam para fazer... Eu tô ouvindo aí o retorno, viu, Maurício? Já foi. Pronto. Isso aí, Maurício, que eu vou falar agora, presta atenção que é bem importante. Um monte de aluno meu passa um tempão fazendo o seguinte, leva a bicicleta para fazer uma revisão geral, não pergunta nada, e quando pega a bicicleta de volta, acredita que já foi feita a revisão da suspensão também. E não é assim, né? A suspensão é um equipamento separado. Então agora eu queria agradecer a participação de Maurício. Ele é certificado, ele é dono de loja e ele mesmo mete a mão. Já cansei de ver Maurício lá metendo a mão, consertando bicicleta, abrindo suspensão, e ele vai trazer pra gente uma informação de valor. Eu vou aprender junto com vocês. Eu não sei como é a suspensão por dentro e Maurício vai falar pra gente hoje. Maurício, deixa eu ler um comentário logo aqui de DJ Ventania. Suspensão AA, qual a calibragem correta e a lubrificação quando deve ser realizada? Aí já temos uma primeira pergunta. Fala aí, Maurício. Vamos falar sobre isso durante a live aí, tá? Ventania, a calibragem correta está muito ligada à questão do peso do ciclista, né? E a manutenção, ela também é relacionada ao tempo de uso, ou seja, dependendo de quanto tempo você usou essa suspensão. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai mostrar lá um gráficozinho, o Daniel vai trazer para vocês aí um gráfico, onde a gente vai ter a informação de quanto em quanto tempo deve ser feito. Isso também está ligado à fábrica, ao fabricante da suspensão, beleza? Beleza, Maurício. Quando você quiser que eu coloque as imagens, fica à vontade, tá? Por enquanto, eu estou deixando sua imagem aqui porque eu estou achando que você pode falar sobre mais alguma coisa. Fica à vontade, a palavra é sua. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos começar aqui dando uma breve explanação sobre a suspensão, né? O objetivo da suspensão na bike não é só tornar ela mais confortável, mas também absorver impactos e manter a bike mais estável. Ou seja, a função da suspensão em si é manter a bike por mais tempo no chão, mais estável, evitando derrapadas, evitando perda de tração e perda de contato do pneu com o solo. Então, não é só o conforto que a bike traz, que a suspensão traz para a bike. É manter o pneu a maior parte do tempo no terreno para que você tenha mais contato do pneu com o solo e, consequentemente, menos perda de tração, ou seja, para que você não tenha a perda de tração do pneu em relação ao chão. Perfeito? Perfeito. Muito legal. Aí a gente vai falar agora sobre os modelos de suspensão. Você já quer que eu coloque a imagem aqui na tela? Vamos lá. Tá, me dê só um minutinho. Bota aquela primeira imagem lá, Daniel. Tá, eu já vou colocar aqui, as pessoas já vão ver, tá? A imagem, mas pode ir falando que vai aparecer para você agora também. Ok. Então aí vocês estão vendo, né, uma suspensão dianteira, uma suspensão da parte frontal da bike, onde você tem alguns tipos de suspensão. Você tem ela a ar, com óleo, mola com óleo e mola com mola. Porque
três tipos diferentes, porque depende de modelo de suspensão. Então, vamos lá. A suspensão mola com mola, ela tem mola nas duas canelas. Você está vendo aí que a suspensão tem duas canelas. O que é canela, Maurício? Para a gente saber o que é a canela. Essa parte dourada? São os braços da parte de baixo da suspensão. Essa forquilha, né? Ou seria o garfo da suspensão. Então, essas aí são as canelas. A parte preta que tem escrito Fox. Isso. O braço todo, desde o dourado até a parte embaixo, é chamada de braço ou canela da suspensão. Entendi. Ok. Isso. Existem alguns modelos que são mola nos dois lados, né, que são os modelos de suspensão mais simples. Existem alguns modelos que são mola de um lado e óleo do outro, que são suspensões intermediárias, e as suspensões mais tops, que são as ar de um lado e óleo do outro, que são as suspensões mais modernas, mais específicas para competição e etc. Aí o pessoal, antes que alguém pergunte, e a left, que só tem um lado? Então, a left, ela concentra tudo que tem nessa suspensão numa perna só. Ou seja, ela tem de um lado só tudo que tem nessas duas pernas, nessas duas canelas da suspensão. Beleza? Bacana, muito bacana. Então a gente vai passar agora, Daniel, para o próximo slide, onde a gente vai conseguir ver aí uma suspensão por dentro. Né? Então, Legal. Como seria uma suspensão por dentro? Do lado esquerdo, geralmente, é a parte da mola. É o lado que tem uma coisinha. É o lado que tem uma coisinha vermelha aqui dentro? Na imagem? É o lado, deixa-me ver. Que na parte de cima tá azul e descendo fica vermelhinha. Isso, o lado douradinho do lado esquerdo. Isso, perfeito. O lado esquerdo é o lado que tem a tampinha dourada em cima. A tampa dourada, entendi. Tá. Isso. Esse lado, geralmente, é o lado pneumático da suspensão. Pneumático ou mola. Na verdade, é a parte de mola da suspensão. Que certo. Ela pode ser por mola helicoidal, ou seja, mecânica, né, onde tem aquela molinha helicoidal que vai fazer o amortecimento da suspensão, ou mola pneumática, que é o caso dessa suspensão aí. Do lado esquerdo tem a mola pneumática, ou seja, ela é por ar, né, ar comprimido dentro da suspensão, que faz com que a suspensão suporte o impacto da roda, fazendo com que a suspensão trabalhe e diminua o impacto da roda no piloto. Entendi. Né? Maurício, o que é melhor, a de mola ou a ar? A suspensão a ar, ela é uma suspensão com maior precisão. A suspensão de mola é uma suspensão menos precisa, né? Ela não tem tanta capacidade de absorção e de leitura de terreno do que a suspensão pneumática. A suspensão pneumática ela tem melhor capacidade de absorção e leitura de terreno. Com relação ao lado direito, que a gente está vendo aí onde tem essa pecinha azul, aí seria o lado hidráulico, ou seja, a parte hidráulica da suspensão. É nessa parte que ocorre, como eu poderia dizer assim, que a retenção do óleo para que a suspensão não retorne de vez e não dê um coice, né? Porque se não tivesse o óleo, a mola pneumática ia expulsar a parte de baixo da suspensão, fazendo com que ela retornasse rapidamente. Entendi. Então, essa parte de óleo é quem faz a retenção da suspensão para que ela retorne de forma gradual, não retorne de uma vez, fazendo com que ocorra o movimento de coice. Por quê? Porque se acontecesse isso, a frente da bicicleta ia praticamente dar um pulo. Então, Entendi. Você perderia, né, a capacidade de dirigibilidade da bicicleta toda vez que ela batesse na sua mão, voltando a suspensão dando retorno muito rápido. Então, o óleo serve exatamente para isso, para que ela consiga fazer a retenção da suspensão, não permitindo que ela retorne de vez ao sua posição original. Maravilha. Então, essa aí é uma suspensão pneumática, óleo, né? Óleo-ar. Aí, o próximo slide, nós vamos ver aí agora. Certo. Pronto. Esse slide aí mostra uma suspensão a mola.
Então você vai ver que do lado esquerdo dela, ao invés de ter o sistema pneumático, ela tem um sistema de molas. Né? Tem um dá para ver bem a mola aqui. Ali. Isso. Então, ao invés de ser pneumática, ela é por mola helicoidal. E algumas suspensões não têm essa parte do lado direito de óleo. Ela tem também mola. Entendi. Então, são duas molas, uma de cada lado, que fazem a absorção dos impactos. Nesse caso aí, que a gente está vendo, é uma óleo-mola, né? É uma suspensão óleo-mola, ou seja, ela tem de um lado o óleo, que faz a retenção, e isso exatamente aí, e do outro lado a mola. Que faz a absorção do impacto. Então, basicamente, esses são os dois modelos de suspensão atualmente mais utilizados nas bicicletas que hoje a gente tem aí no mercado. Entendi. Beleza? Beleza, muito bom. Vamos lá, vamos em frente. Pronto. Aí a gente está vendo uma suspensão desmontada, né? Vocês vão ver aí agora uma suspensão desmontada. Aquela parte de cima, que é onde tem as duas canelinhas, né? As duas canelas, são chamadas de haste, né? A parte de cima, que é onde a tem parte que tem a espiga azul e embaixo tem duas hastes. Isso, dourado. Isso, isso. São as hastes da suspensão. Certo. E a parte de baixo são as canelas, ou também chamadas de lower leg, né? O nome original dela, em inglês, lower leg, ou seja, pernas baixas, né? Canela. Entendi. E a parte de cima são as hastes da suspensão, que essa haste, ela trabalha dentro da lower leg. É ela que faz o movimento de ir e vir da suspensão, fazendo com que ela absorva os impactos. Massa. Embaixo, na parte de baixo, você vai ver as peças. Ela está aí desmontada, porque foi feita uma manutenção nela, né? Então, você vai ver ali o pistão hidráulico, o pistão pneumático, as vedações, né? São as peças que compõem a suspensão. A parte interna, né? O que você não vê... Tem uma mola bem grande aí, né? Dá para ver bem aqui uma mola. Isso, exatamente. Tem uma mola bem grande. Essa mola, na verdade, apesar de ser uma suspensão pneumática, ela possui essa mola aí para fazer um ajuste na pressão da suspensão, né? Entendi. Ela tem uma ajuda no retorno da mola pneumática. Ela faz com que a mola pneumática tenha uma certa, como eu poderia dizer assim, um equilíbrio, né? Um equilíbrio de movimento para que ela não afunde tão rápido nem retorne tão rápido. Entendi. E do lado esquerdo, que é onde você vê aquela haste de alumínio, é o pistão hidráulico da suspensão. Todas essas peças aí ficam dentro das canelas, quando elas estão funcionando, né? E tem as vedaçõezinhas de borracha ali que fazem a retenção da sujeira, para que não entre dentro da suspensão, não entre para dentro da suspensão, e também não deixe o óleo sair para fora, porque é o óleo quem vai fazer a lubrificação dessas partes móveis da suspensão. Entendi. Maurício, quando a gente vê aquela suspensão que está babando, que fica um monte de óleo assim saindo dela, são esses retentores aí que estão com problema? Exatamente. Quando você vê a suspensão melando muito de óleo, saindo muita sujeira, aquele óleo escuro nas canelas, isso aí é a retenção que não está funcionando perfeitamente. Ou seja, essas borrachinhas, essas vedações já perderam a capacidade de vedar, estão permitindo que o óleo saia da suspensão e, consequentemente, você está deixando de manter uma lubrificação perfeita da suspensão. Porque se você está botando o óleo para fora... César STO mandou um abraço para você aqui, Maurício. Cezinha, grande abraço, meu velho. Aí é Cezinha de Santo Amaro, parceirão. Me diz uma coisa, Maurício, tem desespero quando a suspensão começa a sair essa sujeira de dentro, porque o povo fica desesperado, acha que já perdeu a suspensão, ou tem solução ainda? Então, em alguns casos, ainda é possível se recuperar, sim. É possível fazer a recuperação dessa suspensão. Em alguns casos. Em outros casos, infelizmente, a depender da situação a que chegou, que se agravou tanto, que aí não tem mais o que ser feito, não tem mais como você recuperar essa suspensão. Então me diz uma coisa, dependendo da condição. Se eu estiver fazendo a manutenção da suspensão direitinho, isso não é para acontecer?
Não é para acontecer. Entendi. Isso não deve estar acontecendo. Se a manutenção da suspensão estiver sendo seguida corretamente, no tempo certo, isso não vai acontecer. Entendi. Próximo? Beleza? Vamos para o próximo. Pronto, tá aí. Então, aí mais uma suspensão, né? Nesse caso aí, ó, é uma suspensão de mola. Né? Você pode ver a mola bem grande, né? Ela é uma mola com elastômeros. Os elastômeros são umas borrachinhas que vão dentro da mola, que ajudam também no amortecimento da suspensão. Essa suspensão é uma suspensão mola-óleo, né? Você vai ver que ela tem a parte de mola de um lado, em vez da mola pneumática, ela é uma mola helicoidal, ou seja, uma mola de aço mesmo, sim, que vai absorver, vai funcionar como a mola pneumática e vai absorver o impacto da suspensão. No lado oposto, ela vai ter o cartucho hidráulico, né, que é a parte onde vai o óleo, que vai fazer a retenção dessa suspensão para que ela não retorne de forma tão abrupta, causando aquilo que eu falei anteriormente, o coice, né? Coice na suspensão. Entendi. Beleza? Beleza. Cadê o pessoal? Tá com dúvida aí? Alguma pergunta? Bora, pessoal, pergunta aí. Tem já uma pergunta de César aqui. Qual é a periodicidade da manutenção? Vamos lá. Ó, DJ Ventania... alguns fabricantes... DJ Ventania, peraí, Maurício. DJ Ventania, ótima explanação. Botou um monte de palma aqui, ó, pra você. Ventania é parceiraço. Ventania, eu vou aí comprar uns produtos para minha festa de aniversário, viu? Vou aí, ele tem uma loja de produtos de festa lá em Santo Amaro, lá em Santo Amaro? A gente pode demais. César tá mandando um abraço para você também, viu? Massa. Outro abraço, Cezinha. A manutenção, a periodicidade da manutenção vai depender do fabricante. É o fabricante quem diz em quanto tempo é preciso fazer a manutenção. Geralmente, começa com 50 horas. O que são 50 horas? Como é que eu vou medir 50 horas 50 horas de uso, né? A manutenção. Então, a cada 50 horas de uso, a primeira revisão é com 50 horas de uso. Como é que você mede isso? É uma revisão simples. Você usa, usa a bike 2 vezes por semana durante 1 hora. Então, em 1 semana, você usa 2 horas a bike. Isso. Então, é só você calcular em quanto tempo você vai precisar fazer a revisão. Ou seja, se são 50 horas, a cada semana você usa 2 horas, então em 25 semanas. E aí, se você usa mais vezes, você vai diminuir esse tempo, né, para poder você ter mais ou menos ideia de quando você vai precisar fazer a revisão dessas 50 horas. A partir dessa primeira revisão de 50 horas, aí é como eu falei, vai depender do fabricante, né? Alguns fabricantes falam de 100 em 100 horas, outros falam de 100 a 150. Aí vai depender da marca da suspensão, de quem é o fabricante e o que ele diz. Isso aí é fácil de se ver, em qualquer manual de suspensão tem, mas é fácil de identificar. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, liga lá para a gente na loja que a gente tira a dúvida e esclarece para você o momento exato de fazer a revisão. Tem uma pergunta aqui, Maurício, de Meri Cunha. Merinha, você deve conhecer ela, que está sempre nos pedais aí. O que envolve essa revisão? É só limpeza? Então, a primeira revisão, a de 50 horas, ela envolve a limpeza da parte dos retentores, né? A gente vai desmontar ela, limpar os retentores e lubrificar a parte interna das canelas, da lower leg, né? A gente não abre a suspensão toda como está aquela que estava ali antes, nessa primeira revisão. A partir da segunda revisão, é que aí a gente vai abrir ela, trocar toda a lubrificação, tirar toda a lubrificação, trocar óleo, verificar todos os componentes se estão todos na posição, O-rings, vedações, se está tudo ok. E aí a gente monta ela de volta, bota óleo novo, lubrificação nova, para poder devolver para o cliente. Entendeu? Então, a depender do tempo de cada suspensão, ou seja, 50 horas, 100 horas, 200 horas, 300 horas, é que a gente vai saber o que vai ser necessário de fazer na suspensão. Legal. Beleza? Tem uma pergunta de Orlando aqui também. Orlando Pondé. Esse aí você também conhece, com certeza. Gente, boa, Orlandão!
E que fatores influenciam o aumento da periodicidade da manutenção? Terreno, peso? O que mais? Maurício? Alô, Maurício, tá me ouvindo? Oi, voltou, tô te ouvindo. A pergunta de Orlando é a seguinte, e que fatores influenciam o aumento na periodicidade da manutenção? Terreno, peso, o que mais? Então, a periodicidade da manutenção, ela não está ligada a não só a terreno e a peso, mas ao tempo de uso, como eu falei antes, né? Então, 50 horas de uso tem uma necessidade, 100 horas de uso tem uma necessidade. O fator terreno e peso só vai mudar se por um acaso você fizer um uso extremo da suspensão. O que é um uso extremo? Você roda com essa bike todo dia em terra, em barro, lama, né? Então você vai ter que diminuir essa periodicidade de manutenção. Por quê? Porque você está usando ela de uma forma muito mais agressiva, de uma forma muito mais em terreno, um pouco mais agressivo do que o normal. Se você faz um uso rotineiro dela em asfalto, em terrenos menos sujos, né, que não tem tanto detrito, tanta sujeira que possa danificar os retentores e danificar o óleo, sujar o óleo, então você pode diminuir um pouco essa periodicidade, né, alongando um pouco mais a vida útil dos componentes da suspensão. Maravilha. Maurício, essa pergunta de Orlando me leva a uma pergunta também, que é a seguinte: se eu tiver... eu sei que assim, a gente não deve fazer isso porque a gente quer simplesmente, mas se eu tiver numa situação que a bicicleta ficou submersa, ela caiu num rio, ficou submersa na água, eu tirei. Entra água na suspensão, tem que fazer manutenção da suspensão? Imediatamente. Tem que ser feita uma revisão no dia seguinte, porque a água, por incrível que pareça, ela consegue penetrar até nas vedações da suspensão, que são muito bem, como eu posso dizer, elas são muito bem ajustadas, né? Ela se ajusta muito bem na canela, não permitindo que nenhum outro tipo de sujeira maior entre. Porém, a água consegue penetrar. E aí você vai ter a água misturada com óleo, você vai ter água misturada com graxa, e aí você vai perder o poder de lubrificação, o poder de conservação que o óleo e a graxa trazem para a suspensão, e, consequentemente, você vai ter um problema futuramente de ferrugem, de avaria em partes internas da suspensão. A gente tem uma foto aí depois, que eu vou mostrar para vocês o que acontece com uma suspensão quando ela fica muito tempo sem fazer manutenção. Massa. Dá um alô para Eduardo Gomes aí, que ele tá mandando um alô para você aí. Fala, Dudu, beleza? Bem-vindo aí, meu amigo, apareça. Eduardo Strilchek, eu sinto muito, eu não sei falar o nome dele. Eduardo Strilchek. Boa noite, qual o valor médio cobrado de uma revisão? Por mim aqui pode falar, meu Maurício, fica à vontade, pode falar o que você quiser de preço. Eduardo, não tem problema não, Eduardo, assim, depende muito do tipo de suspensão, ou seja, por exemplo, as suspensões das Cannondale, as Left, o valor delas geralmente são mais altos. As suspensões RockShox e Fox, dependendo do local, tem valores diferentes. Em média, 150 a 200 reais uma revisão. Em média. Legal. Voltar aqui para os slides. Você quer que eu passe para o próximo slide? Vamos para o próximo. Beleza. Pronto. Aí a gente tem mais uma suspensão desmontada, né? Também, pronto, aí uma suspensão desmontada. Essa aí é uma suspensão Fox. Ela tem um sistema de lubrificação que a gente chama de banho aberto. Você voltou aí, eu acho. Eu acho que a imagem certa era essa aqui, eu passei sem querer. Ah, tá. Essa aí, beleza. Foi mal. Aí, pronto. Ela tem um sistema de lubrificação de banho aberto, né? Aí todas as peças dela, pode deixar até nessa aí, Daniel. Essa amarelinha aí. Ah, na amarelinha? É que eu já passei aqui. Peraí, deixa eu voltar. Não tem problema, não. Essa aqui, né? Isso, perfeito. Você vai ver que aí ela tem dois cartuchos, né? Tem um cartucho menor, que é o cartucho da parte hidráulica,
e o cartucho maior, que é o cartucho da parte pneumática. Uhum. Essa suspensão não é uma suspensão tão moderna, é uma suspensão um pouco mais antiga. As suspensões Fox hoje elas estão bem diferentes do que está essa aí agora. Opa, o celular deu um capote aqui. Acontece, não se preocupe não. Elas estão bem diferentes do que vocês estão vendo aí agora. Essa é uma suspensão um pouco mais antiga, talvez 2013, 2014. Hoje as suspensões da Fox estão bem diferentes disso aí, são cartuchos fechados, um sistema já bem mais moderno do que esse. Uhum. Aí a gente tem esse cartuchinho menor, né, que é o cartucho do hidráulico, aquele pequenininho ali, pratinha com uma cabecinha cônica, e Pronto. o que tem a molinha é o cartucho pneumático, ou seja, da parte de ar da suspensão. Dá para ver bem aqui. E aí são peças internas, né, desmontadas, mas para ilustrar. Beleza? Beleza. Quer que volte para as imagens anteriores? Vamos para o próximo, eu acho. Acho que aí já viu bastante da parte interna da suspensão. E aí a gente vai falar um pouco agora da parte de manutenção efetivamente. Uhum. Aí essa branca aí é uma suspensão RockShox, né, completamente desmontada. Ela está 100% desmontada. Todas as partes dela. Isso aí foi uma revisão completa que a gente fez nela. Uma revisão com troca de O-rings, troca de retentores. Foi uma revisão realmente onde se mexeu em todas as partes da suspensão. Então, essa é uma revisão um pouco mais complexa, né? Porque exige uma maior habilidade, mais conhecimento e, consequentemente, o custo é um pouco maior também porque você precisa trocar os componentes, né? Entendi. As vedações, os O-rings, as borrachas, todas essas borrachas aí que são trocadas para poder fazer com que a suspensão tenha um funcionamento perfeito, mesmo sendo uma suspensão antiga. Ela é uma suspensão relativamente antiga também, é uma boa suspensão, uma Recon, mas ela é uma suspensão antiga. Hoje também a RockShox mudou esse sistema de cartucho dela, de cartucho hidráulico. Hoje o sistema de cartucho hidráulico dela já é fechado, tem uma série de mudanças, ocorreram uma série de mudanças aí nessa configuração. Beleza? Beleza. Eduardo, não se preocupe não. Não, o povo não perguntou mais nada não. Eduardo que mandou uma carinha rindo, mas depois ele mandou uma mensagem aqui dizendo que ele mandou sem querer. Não se preocupe não. Quem tem que lhe pedir desculpa sou eu também, que eu não acertei falar seu sobrenome, né? E eu me lembro que uma vez você me falou para falar Eduardo Strilli. Pronto, Eduardo Strilli. É ele mesmo. Maravilha. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Próximo slide. Olha. Tem um esquema então, aqui. Aí, né? Esse próximo slide, a gente vai ver uma suspensão traseira, né? A gente está vendo uma suspensão traseira desmontada. Algumas bicicletas têm suspensão na parte da frente e na parte de trás. Essa suspensão traseira, esse amortecedor traseiro, também chamado de choque, né? Ele é mais conhecido como choque no meio ciclístico, no meio do pessoal mais técnico e tal, conhece mais as partes técnicas, é chamado de choque. Isso é um amortecedor traseiro em vista explodida. Aí vocês conseguem ver todas as partes do amortecedor. E dentro, aí ele também tem aquela questão da parte pneumática e a parte hidráulica, só que concentrada numa única peça, né? Entendi. Você vai ver ali na parte mais central, volta ali na vista explodida. A parte de baixo tem embaixo, Daniel. Embaixo tem um tubinho comprido, né? Isso, o tubinho comprido e tem, tá vendo, uns anéis, um pistãozinho e tal. Ali é a parte hidráulica do amortecedor. Dá para ver aqui. Ali é a parte onde fica o óleo, toda a parte hidráulica, tem óleo e ar aí também. E a parte externa, aí depois ele vai ter uma tampa que vai fechar essa parte interna aí. E a parte externa, onde vai o copo, que é efetivamente o que a gente vê, esse copo que está apartado aí do conjunto de peças, né? É o copo que é a camisa de ar, ou seja, a camisa de pressão. É onde vai a parte pneumática, a mola pneumática do amortecedor traseiro. Então, nossa, isso é muito interessante, Maurício. Muito interessante, eu nunca tinha visto isso não. Nunca tive curiosidade de olhar. Numa única peça você tem a parte de óleo,
que é a parte hidráulica, e a parte pneumática. Legal. Tudo isso aí tudo montado, você vai ver como se fosse uma peça única, mas na verdade não é. Eles são basicamente 3 conjuntos diferentes aí. São três partes diferentes, digamos assim. Maurício, me diz uma coisa. Ainda dentro da câmera... Oi? Não, desculpe, continue, depois eu pergunto, quando você terminar aí de falar. Ainda dentro da câmera hidráulica, dentro dessa parte hidráulica, você ainda vai ter uma parte de ar, que é de pressão também. Ou seja, tá vendo lá embaixo tem um parafusinho pequenininho lá na parte de baixo do que eu vou ampliar aqui. E embaixo tem um parafusinho. Esse parafusinho é para calibrar a pressão da parte interna do óleo. Ou seja, junto com o óleo também tem ar, além do ar externo. Entendi. É uma câmera positiva também de ar aí, junto com o óleo. Essas suspensões traseiras são um pouco mais complexas do que a suspensão dianteira, né? Ela tem esse parafusinho aí mesmo. Ali é uma entrada de ar para calibrar a parte hidráulica da suspensão. Essas suspensões elas são um pouco mais complexas do que as suspensões dianteiras, principalmente para manutenção. A manutenção dela também exige um certo conhecimento técnico, tanto que não é todo mundo que faz, né, essa revisão de suspensão na parte traseira. Até uns 8 anos atrás, a gente evitava até comprar bicicleta com essa suspensão aqui, porque tinha que mandar para São Paulo, né, para fazer a revisão. Mas agora já faz aí, né, com vocês? Já fazemos. Legal. E tem, inclusive, a suspensão, a linha da suspensão da Fox, que essa aí seria uma suspensão RockShox. Certo. A linha de suspensão da Fox, ela tem algumas especificidades ainda maiores do que essas da suspensão da RockShox. Porque ela tem essa câmera de ar de pressão, onde você vê aí o parafusinho que eu falei, ela não vai ar comprimido, ela vai nitrogênio. Nossa. Então você precisa de um equipamento para poder fazer a extração do ar, gerar uma pressão negativa, para depois introduzir o nitrogênio dentro da câmera. Entendi. Você gera um vácuo para o nitrogênio entrar, ocupar o espaço todo. Exatamente. A pergunta que eu queria lhe fazer, Maurício, é o seguinte: às vezes a gente fica na dúvida, né? Se compra uma bicicleta com suspensão traseira, porque ela é um pouco mais pesada, né? Um pouquinho mais pesada por causa da suspensão, ou se compra uma bicicleta sem a suspensão traseira, né? Porque ela é um pouco mais leve. Você acha que vale a pena comprar a bicicleta com suspensão traseira, mesmo sendo um pouquinho mais pesada? Daniel, veja só, eu sou muito suspeito com relação a isso, porque assim, bike full para mim é full suspension, né? É que nem beber água, sabe? É essencial. Eu andei muito tempo de hardtail, mas como eu gosto muito mais de fazer trilha do que de andar na cidade, então a bike full para mim é algo indescritível. Tá, Maurício, mesmo com 1,5 kg, 2 a mais, entendi. Eu ainda prefiro usar uma full. Eu entendo, porque ela corrige também muito, né? Então, lhe deixa... tem um pouco mais de peso, mas lhe deixa também um pouco mais descansado, por causa da trepidação e tudo. Mas, exatamente. O que é que eu queria falar? Tem um comentário aqui de Eduardo Gomes. Eu tive a minha full, uma Shock Seed Race com 2 câmaras de ar, uma positiva e uma negativa. Sim. Exatamente. Antigamente a RockShox tinha uma linha de suspensão tanto dianteira quanto traseira, que tinha esse sistema de câmera positiva e câmera negativa. Ela tinha, na verdade, 2 câmeras de ar, que praticamente uma forçava a outra a voltar a uma posição mais neutra, digamos assim, entendeu? Entendi. Então elas se mantinham equilibradas, era para manter a suspensão mais equilibrada. Depois eles tiraram isso de linha, mas não sei nem lhe dizer se era melhor ou se era pior do que o que a gente tem hoje. É uma informação que realmente eu nunca parei para analisar. Mas todo mundo que tinha suspensão com 2 câmeras, positiva e negativa, diziam que a leitura de terreno dessa suspensão eram bem melhores. Mas eu entendo que se o fabricante tirou, é porque ele conseguiu fazer alguma coisa mais simples, né? E que tenha a mesma capacidade de funcionamento, senão ele não tiraria de linha. Entendeu?
É que então, o pessoal é meio apaixonado, né, pelas coisas. Que quando a pessoa gosta de uma tecnologia, aí defende ela, né? O fabricante não pode mudar, que o cara, não, era melhor daquele jeito. A gente é assim, né? A gente é assim, né? Então, assim, voltando ao assunto full suspension, eu prefiro ter uma bike 1,5 kg, mas 2 kg mais pesada, e ter uma bike full suspension, porque é mais confortável, tem uma melhor aderência de terreno, né? Tem uma melhor dirigibilidade na trilha, e do que ter uma bike hardtail. Uma outra coisa hoje existem bikes full suspension, ou seja, com suspensão na dianteira e na traseira, que pesam igual a uma hardtail, coisa de 9,5 kg, 10 kg, entendeu? Entendi. Então, aproveita aí, você falou que full suspension é a bicicleta que tem suspensão atrás e na frente. E a hard... Isso. A hard trail... É a que só tem suspensão na frente. Pronto, só pra gente ficar alinhado aí. Eduardo Gomes, o custo de produção... Rabo duro. É literalmente rabo duro, né? Tail é traseira, né? É rabeira. E hard é dura, então é rabeira dura. Legal. E o full suspension é suspensão nela toda, né? Ou seja, tem suspensão na bike inteira. Rapaz, você sabe então, que eu só fiz experimentar uma bicicleta full suspension, assim, alguns metros. E foi lá no Pelourinho. Foi no Pelourinho. Sim. Eu não sentia os paralelepípedos. Parecia que eu estava andando no asfalto. É um negócio do outro mundo. Eu nunca tive a oportunidade de pedalar numa trilha, mas... Eu tive a oportunidade de testar um pouquinho, já fiquei apaixonado. Eu nem quis experimentar mais, porque senão eu ia querer vender minha bicicleta, ia querer comprar outra. É bom demais, é bom demais. Com certeza. E outra coisa, as suspensões ela tem regulagens, né? Você consegue regular elas de forma que ela fique mais adequada para o seu peso e até para o terreno que você está utilizando. Inclusive, essas suspensões hoje mais simples, que sejam com ar ou com óleo e mola, também existem alguns ajustes que podem ser feitos para que você tenha a bike mais adequada para o seu uso. Ou seja, para que tipo de terreno você está usando e para o seu peso. Tem alguns microajustes que você consegue fazer para melhorar ainda mais a absorção da suspensão. Ô Maurício, manda um alô aí para a Luana, que entrou aqui, mandou uma pergunta. Já vou ler a pergunta dela. Lu! Lu. Ô, Lu, amanhã, 8h30, viu? Ela trabalha comigo lá. Então, toda manutenção é necessária a troca de kit retentor, né? A pergunta dela foi essa, né? Isso. Você tá vendo aí, né? As perguntas, beleza. Eu consegui ver aqui. Na verdade, algumas suspensões são necessárias a troca do retentor. Não em todas as revisões. Por exemplo, a revisão de 50 não é preciso. Mas em algumas situações a revisão de 100 já é necessária. Por quê? Muitas vezes por falta de cuidado do usuário, né? Entendi. Porque se houver um cuidado adequado, uma manutenção rotineira, muitas vezes você não precisa trocar os retentores. Mas, por exemplo, aí quando o fabricante diz que a primeira troca de retentores e vedações tem que ser com 200 horas. Então, ou seja, 200 horas de uso, ela já deve ser feita a substituição. Por quê? Porque esses retentores, com o tempo, eles perdem a capacidade de vedar e de segurar o ar, né, dentro das câmeras e o óleo dentro das câmeras. Então, ele começa a dar passagem de ar e passagem de óleo. O que acontece é que, muitas vezes, a suspensão perde a eficiência por falta de troca dessas vedações, entendeu? Então, ela perde um pouco a eficiência caso as vedações e os retentores não sejam trocados. Ventania. Beijo, minha mulher. Minha mulher tá vendo a gente aí. Oi, Cris. Beijo. Ventania, hoje qual é a melhor full do mercado? Caramba, velho. Agora você me pegou, viu? Tem muita coisa boa hoje. Fala que você gosta mais, que você gosta mais, então. Então, veja só. Hoje eu tô usando uma Giant, né? Mas te dizer assim, é a melhor bike do mercado hoje, não sei. Hoje você tem bikes nacionais excelentes. Você tem Audax, Full Suspension, são muito boas. Inclusive, a Audax acabou de lançar aí uma Full Suspension de alumínio, com preço ótimo. E um peso relativamente bom também, não muito cara. A gente tem as bikes da Soul. Soul também são bikes muito boas, Full Suspension. Tem a bike da Groove. Você tem a bike da Sense. A própria Caloi acabou de lançar aí uma Full Suspension nova de carbono. Né? Então, tem muitas bikes nacionais hoje já de boa qualidade, Full Suspension.
E você tem as importadas, né? Que aí você entra Caloi, Specialized, a própria Cannondale, a Giant, enfim, uma infinidade de bikes hoje full suspension de alta qualidade, Robea, né? Bikes de boa qualidade e que você vai ter assim um prazer enorme de pilotar uma bike dessa, né? Por quê? Porque elas são muito prazerosas de pilotar. Eduardo Gomes, existem também as plataformas inteligentes. Fala sobre isso, Maurício. Plataforma inteligente ou suspensão inteligente? Não entendi. Eu imagino que ele está falando do Brain, né? Do sistema que... Sim, né? A suspensão inteligente. Uhum. Então, o sistema de suspensão inteligente, também chamado de Brain, né? Foi uma invenção aí... O Brain, quem usa esse nome é a Specialized. Uhum. Mas essa sistemática ela já existe bem antes da Specialized utilizar o nome Brain. Ela já existia com outro nome. Uhum. É um sistema onde ela faz ela trava a suspensão, né? Aquele movimento que a gente faz na trava, no guidão ou no pescoço, como a gente chama lá, aquele botãozinho que a gente gira para travar a suspensão, né? Ela faz isso automaticamente, sem nenhuma ação do piloto. Ou seja, ela percebe que a suspensão não está sendo necessária, não está sendo exigida para que faça uma correção de terreno, ou seja, o terreno não está tão irregular e tal, ela aí automaticamente trava. No momento em que o terreno causa alguma oscilação, ela abre uma válvula e libera o fluxo do óleo, voltando a suspensão a funcionar. Eduardo, você está me corrigindo aí, realmente começou com a Manitou, na verdade, a primeira a lançar um sistema de suspensão inteligente foi a Manitou. Maurício, você falando aí, a gente vai imaginando, cara, que tecnologia é essa, velho? Como é que os caras conseguem travar e destravar automaticamente a suspensão? É um sistema relativamente simples, ele não é um sistema tão complexo, mas você parar para pensar que alguém imaginou aquilo ali é algo fantástico, realmente é algo fantástico. É um sisteminha de válvula que ela abre e fecha, chama de válvula inercial. Inercialmente, ou seja, pelo movimento da roda, ela abre e fecha. Ou seja, você não percebe isso, porque você está ali pedalando e ela está trabalhando, fazendo o movimento dela, e você não percebe isso, você só percebe que ela travou porque a bike fica um pouco mais rígida e você consegue pedalar e tracionar melhor. Mas fantástico. É algo realmente espetacular. Fantástico, sem fantástico. Dúvida. Maurício, posso fazer mais uma pergunta? Estou deixando de pergunta, né? Vamos. Estamos aqui para isso hoje. Se hoje eu precisasse trocar minha suspensão, tá? Deus me livre, guarde, mas minha suspensão foi para o céu. E eu tô sem grana, mas eu queria uma suspensão boazinha, na média. Qual seria o melhor custo-benefício hoje para você, em termos de suspensão? Suspensão dianteira. Dianteira. Hoje existem alguns modelos da ProShock, que a ProShock é nacional, né? É uma suspensão nacional, fabricada no Brasil 100%. E Parktool, Manitou. Absolute. Que são suspensões que têm sido bem elogiadas, tanto no mercado de uso consumidor, né? Quanto no mercado de mecânicos. A gente tem alguns grupos de mecânica, de WhatsApp e tal, que Brasil inteiro, as pessoas se conversam e tal, e são suspensões que têm sido bem elogiadas na questão de funcionamento e manutenção, de baixa manutenção também, assim, que não tem um custo muito alto de manutenção, são fáceis de serem trabalhadas, então, e tem um custo relativamente bom, né? O custo-benefício delas é excelente. Seriam as ProShocks e as Absolutes. Massa, hoje, velho. Para você ter uma suspensão relativamente boa na bike, sem ter que tirar uma grana absurda do bolso, porque realmente hoje, como as suspensões são todas, grande maioria, RockShox, Fox, Manitou, são todas importadas, né? Então o dólar muito alto, as taxas de importação muito altas, acaba que o custo da suspensão fica muito elevado aqui para dentro do Brasil, né? Então você tem que despender de muita grana para poder ter um produto relativamente bom.
Beleza? Cara, eu achei fantástica essa dica aí da Absolute, porque eu não tinha essa noção de que era uma boa suspensão. Eu nem cogitaria, né? Muito boa, vou pesquisar mais sobre isso. Cara, eu tenho uma pergunta ainda para fazer. Onde é a loja que compra essas medalhas? Onde é que você compra isso aí, velho? Eu quero comprar para mim também. Não estão todas aqui não, viu? Tem algumas. Na verdade, são medalhas de participação, né? Uhum. São aquelas provinhas que a gente gosta de fazer para se divertir, para desestressar, para ver os amigos, tomar cerveja, enfim. São as provas que acontecem aqui no estado da Bahia mesmo, que a gente gosta de participar. Eu gosto muito de trilha, eu gosto de fazer uma trilha e gosto de estar participando das provas também. O Ventania disse que quer também comprar umas medalhas aí para ele também. Ô, Ventania, você pare de fingir, vá pedalar, rapaz, que você só quer saber de fazer passeio de 5 km, pô, vá pedalar. Maurício, maravilha. Agora, fica à vontade, tá? Não estou dizendo que a gente já está chegando no final, não, mas assim, se você já quiser finalizar, eu queria, assim, me dá um passo a passo. Tem mais uns negocinhos que eu quero passar aí, vamos passar os slides aí para frente. Deixa eu voltar para os slides, tá? Mas assim, deixa eu lhe fazer logo essa encomenda aqui. No final, dá uma dica assim, eu sou um usuário novo, eu tô comprando minha bicicleta agora, eu não quero ter problema com suspensão. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou botar lá no calendário uma data, o que é que eu tenho que fazer primeiro, depois, mas depois você responde, tá? Deixa eu voltar aqui pros slides. Tem mais coisa aqui, né? Pronto. Isso, aí é um amortecedor traseiro, tá vendo aquilo que a gente viu na outra imagem? Esse aí sendo feita a revisão, a gente abriu ele para fazer uma revisão. Essa aí foi uma revisão mais simples, uma revisão de 100 horas. No caso dos amortecedores traseiros, o tempo de manutenção deles é mais longo, né? Não é o mesmo tempo que tem da suspensão dianteira. A suspensão dianteira tem um tempo mais curto. Nesse caso aí, revisão de 100 horas, né? Abrir, fazer a limpeza, lubrificar e trocar o óleo da câmara de ar também. Beleza? O Ventania tá dizendo aqui que ontem fez 25 quilômetros, que não foi 5, não. Olha, Ventania, eu vou aí um dia pra gente fazer um pedal de 25 junto, viu? Próximo slide? Vamos lá. Opa, esse aí. Maravilha. Então, aí, a gente tá vendo aí agora uma suspensão que demorou muito para se fazer a troca dos retentores. O que é que aconteceu aí? Você está vendo que está marcado. Essa suspensão, ela tem uma pintura especial, que é esse dourado aí, né? O Kashima, é uma suspensão Fox, que tem um tratamento especial. Esse tratamento é para tornar o metal ainda mais liso, para que ele deslize melhor dentro da canela, ou seja, para que a leitura da suspensão seja ainda mais ágil, mais rápida. Então, essa avaria aí foi causada por falta de manutenção. Porque a borracha, a vedação que fica na parte superior da suspensão, ela, com o tempo, por não ser feita a manutenção, por não ser feita a limpeza, ela começa a acumular sujeira, ela começa a acumular terra, poeira, e com o movimento da suspensão, vai causando atrito nessa parte, a sujeira que está ali junto com o óleo vai causando atrito na parte da suspensão e causa essa avaria aí, que é essa marca que você está vendo na bengala, na canela da suspensão. Isso pode chegar ao ponto da passagem de óleo da parte inferior da suspensão para fora. Entendi. Por quê? Porque com o passar do tempo, a corrosão fica tão grande que cria microfissuras, e essas microfissuras vão levando o óleo para fora, diminuindo, assim, o poder de lubrificação da parte interna da suspensão. Tá, e se acontecer com minha suspensão, eu não vou nem falar com minha suspensão, se acontecer com a suspensão de alguém, isso aí é para se desesperar, a pessoa já perdeu a suspensão aí, como é que é? Nesse caso aí, não, ainda não precisa o desespero, porque ela ainda vai funcionar de forma perfeita, porém, você vai ter um defeito estético. Nesse caso aí foi só um defeito estético. Entendi. Mas numa próxima a gente vai ver aí que aí é aquele caso de perdeu a suspensão mesmo. Gente, e quando eu falo de desespero, é desespero mesmo pelo seguinte, tem bicicleta aí que custa 11 mil reais, que a suspensão custa 5.
Então, você perdeu a suspensão, você praticamente perdeu a bicicleta. Você vai ter que comprar uma outra suspensão de 5 mil, né? Metade do valor, exatamente. Metade do valor da bicicleta. Pode passar para o próximo? Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, isso aí foi um caso, você vai ver aquilo ali embaixo, ó, aquilo são, como eu posso dizer, sabe, tipo aquele craquelado que dá embaixo de barco? Uhum. Tipo aquilo ali. Entendi. É um craquelado de água. Deu uma travada aí, gente, na transmissão de Maurício. Um acúmulo de água, literalmente cheia d'água. Uhum. Voltei aí? Voltou. Voltei? Pronto. Então, isso aí, ó, era a água que tinha dentro da suspensão e formou um craquelado no alumínio, porque essa haste aí é uma haste de alumínio. Uhum. Então, formou uma oxidação, é uma corrosão do alumínio, entendeu? Entendi. Aí não tem limpeza que tire isso aí, né? Entendi. Não tem limpeza que tire isso aí, né? Não. Isso aí não... Você não perde a suspensão por completo, porque ela vai continuar funcionando, porém, você vai ter uma suspensão com um movimento comprometido. Entendi. Entendeu? Eduardo Gomes fala o seguinte, que ele usa silicone após o pedal e antes ele limpa as canelas, ou seja, terminou o pedal, ele limpa as canelas e passa silicone. Perfeito, valeu a dica, Edu. É isso aí mesmo. A manutenção na nossa cidade, Daniel, a gente mora numa cidade muito salitrosa, né? Verdade. Então, às vezes a pessoa sai para fazer um pedalzinho na orla, aí volta para casa e não passa uma água na suspensão, nem na bike. Meu amigo, o sal fica ali, ó, vai moendo, uma hora ele começa a enferrujar tudo. Então, essa dica do Eduardo aí é boa, passar um silicone nas canelas, né, para poder proteger antes de sair. Quando voltar, dá aquela lavadinha, passa aquela aguinha com detergente neutro para poder dar uma lavada e aplica o silicone de novo para poder manter protegida. Ah, massa. Eu nunca fiz isso não. Vou fazer. Obrigado pela dica aí, Eduardo. Ó, quem entrou agora foi Cássio Brasil. Ele gosta muito dessa coisa de manutenção também. Cássio, depois você assista essa gravação que você vai adorar essa live, viu? Vai adorar. Tá muito legal até agora. Seja bem-vindo aí, Cássio. E não terminou ainda não, viu? Tem mais. Tamo aí. Posso passar aqui pro próximo? Vamos lá, vamos pro próximo slide? Vamos pro próximo slide. Pronto. Olha ele aí. Aí, ó, chegou. Ó. Essa aí é uma suspensão... Caramba. Que na verdade é aquela mesma, né, que a gente estava vendo anteriormente. Sim. Só que aí você já vê o nível de comprometimento na canela, tá vendo? Cara, essa marca esbranquiçada aqui na tinta, é isso que você tá falando? Exatamente. Caramba. Tá aparecendo o alumínio aí, tá vendo? Do lado esquerdo. Tô vendo. Pronto. Isso aí, ela era toda preta, né? E isso aí foi esse dano foi causado justamente por falta de manutenção. Ou seja, a vedação que tem na parte superior da suspensão estava tamanho suja que causou tanto acúmulo de terra, de lixou lixou. Isso, entendi. Exatamente, lixou. A areia foi lixando, que chegou ao ponto de aparecer o alumínio, tirar toda a tinta. Essa tinta também, ela tem esse papel específico, essa tinta preta aí, ela tem um papel de diminuir o atrito, né, do movimento da suspensão. Sim. E quando causa isso aí, você acaba perdendo essa capacidade de diminuição do atrito, né, porque você causou microfissuras ali a tal ponto de descascar toda essa tinta aí. Entendi. Olha, você vê Eduardo... que do lado... Não diga, do outro lado tá um pouco menos, tá vendo? Tá marcado, mas tá um pouco menos do lado. Verdade. Já tá marcado. Ó, Eduardo Gomes já tá se escalando aí, diz que você vai contratar ele para ser consultor dele, viu? Ou para ser seu consultor. Para ser seu consultor. Vai sim. Eu tô precisando até de um mecânico novo lá na loja, quem sabe, né? E Cássio, ele tá confirmando aqui que ele também usa silicone na suspensão, que ele também aplica. Sim, ótimo, perfeito. Maravilha. O silicone é um excelente aliado para proteger do sal, né? Do sal. Porém, não esquecendo que o silicone só não resolve o problema, porque esse caso aí, ó, mesmo que tivesse sendo usado o silicone, o problema aconteceria, porque isso aí aconteceu abaixo da parte que fica exposta. Entendi. Já foi da borracha de vedação para baixo, porque quem reteve a sujeira foi justamente a borracha de vedação. Saquei. Entendi. Então, ô Maurício, você tá feito, viu? Você tá feito. Agora a Ventania tá querendo ser seu tesoureiro também. Já tá... Aí, esse é bom, viu? Esse sabe ganhar dinheiro. Essa parte aí, quando a suspensão tá montada,
A gente você não vê a gente não essa vê. avaria. Exatamente. Beleza, sigamos. Ó, o Cássio está perguntando, e resolve como nessa parte? Essa parte que fica escondida, Amigo, né? Cássio, isso aí é a revisão no tempo certo. É fazer a revisão nos tempos corretos. Se usa a bike mais na terra, se usa a bike mais na trilha, quanto mais na terra você usar, menos tempo você tem para fazer a revisão. Ou seja, você tem que fazer a revisão com maior frequência. Por quê? Porque a terra vai ficar acumulada ali naquela borracha de vedação e vai causar esse tipo de ocorrência aí de atrito, danificando a suspensão. Aí, ó, essa foto aí eu guardei para você ver. E você está vendo essa do lado esquerdo aí, essa aguinha aí? Tipo uma lama. Esse óleo, na verdade, né? Isso é água. Ah, isso era para ser o óleo. Isso era para ser o óleo. Entendi. Isso é água que estava dentro da suspensão. Entendi. Então, e aí você me perguntou não se mistura, antes, né? Você perguntou antes, poxa, mas e aí eu entrei submergi a bike na água e tal. Aí, ó, esse foi um caso. Entendi. Cara, eu jurava que não entrava água não, viu? Mas tava errado. Entra. Tem mais imagem aqui pra gente? É possível. Vamos lá, deixa eu dar uma... Ah, tem essa última aqui. Tem, pronto, isso. Aí, ó, para quem perguntou, o tempo de revisão de cada bike, né? Quanto tempo tem que ser feita a revisão? Nesse caso, essa tabela aí é a tabela da RockShox. Certo. Tá? Então, se alguém quiser, eu posso até disponibilizar essa tabela, não tem problema nenhum. Está no site do fabricante, né? Mas se alguém quiser, eu quero, manda aí, eu mando. Ele fala para cada quantidade de horas, esses 50 que você está vendo aí, é a quantidade de horas. Para cada 50 horas, quais os modelos que devem ser feitos a revisão? Ah, são os modelos, entendi. Isso, Aí ele fala aí em cima, ó, forks, né? Que são as dianteiras. Sim. Aí rear shocks, que são as traseiras. E embaixo seat post, que são aqueles canotes retráteis, né? O canote do selim retrátil. Então, para cada 100 horas, quais são as que precisam fazer com 100 horas? Quais são as que precisam fazer com 200 horas? Legal. Com 400 horas, com 600. Então, ele vai especificando aí, para cada suspensão, o que é preciso fazer em cada quantidade de horas de uso. Lembrando que isso aí é hora de uso, tá, gente? Não é hora de quanto tempo você usou a bike. Entendi. Ou seja, se você usou a bike... Como eu falei anteriormente, se você usou a bike 3 vezes na semana, 2 horas por dia, então você vai ter aí um uso de 6 horas por semana. No mês, 6 vezes 4, 24, você usou 25 horas. Então, se você comprou uma bike e você está usando ela 3 vezes por semana, 2 horas por dia, no segundo mês você já precisa fazer uma revisão, que é a revisão de 50 horas, que é aquela revisão de introdução, né? A mais simples, é a mais rápida, mas é preciso ser feita. Por quê? Porque é nessa revisão que a gente revê a lubrificação das vedações e também faz a reposição do óleo da lower leg. Entendi, fantástico, fantástico. Beleza? Beleza. Cara, eu não tenho vergonha de admitir uma coisa, não. Quando eu comprei minha primeira bicicleta assim mais cara, eu nem sabia direito o que era freio hidráulico. Eu não sei se você lembra, eu tava contigo no dia que a gente tava numa trilha. E aí eu perguntei, né? Pô, bicicleta tem freio... naquela fatídica trilha de lama e chuva. Isso. Aí eu perguntei assim, mas bicicleta tem freio hidráulico? Você disse, pô, mas você tá tirando onda com minha cara. Sua bicicleta tem freio hidráulico? A minha tem. Quer dizer, esse tipo de coisa me rendeu tanto prejuízo que você nem imagina. Pra você ter ideia, aquela suspensão que veio naquela bicicleta, uma RockShox, eu perdi, porque eu demorei tanto de fazer a manutenção nela, que quando eu fui fazer, o técnico já me disse que ela estava comprometida. Aí eu fiquei com ela mais um tempo. Mas chegou ao ponto de vazar óleo para fora da suspensão. Não por cima, mas pelo corpo, pelo alumínio. O alumínio fez um furinho e vazou o óleo. Furou. Imagine meu desespero, né? Mas assim, foi total falta de negligência mesmo, falta de manutenção. Foi negligência mesmo. Na verdade, assim, Daniel, não só... Assim como aconteceu com você, muitas vezes as pessoas não é nem por negligência, é por falta de conhecimento. Isso, entendeu? Isso. Eu fui aprender isso tempo depois, né? Isso já tem uns 10 anos. Isso já tem uns 10 anos, mais ou menos, isso, né? Você não saber que uma suspensão precisa fazer revisão é muito fácil. Normalmente, quando a gente vende uma bicicleta na loja, a gente já informa para o cliente, olha, preste atenção nas revisões,
Primeiro que assim, quando eu vendo uma bike na loja, eu geralmente dou a primeira revisão 30 dias grátis para poder o cliente voltar na loja, a gente fazer os reapertos, fazer os reajustes, que geralmente são necessários depois que você faz uma utilização. E aí, em seguida, a gente já informa, olha, lembra de fazer uma revisão da suspensão, porque a suspensão precisa de revisão e tal. É uma revisão à parte, não está inclusa nas revisões de bike, da bike, né? É sempre uma revisão à parte. Então, eu procuro geralmente estar instruindo os clientes lá da loja. Cara, isso é muito bom, viu? Muito bom. Tem pelo menos a consciência, né? Alguns dizem assim, não vou fazer agora não, estou usando pouco e tal. Mas, enfim, importante que a pessoa tenha consciência. Eu aprendi pela dor no bolso. No bolso. Pois é. Para que isso não aconteça com outros, entendeu? Então, assim, com certeza. Muito legal essa sua iniciativa aqui da gente fazer esse bate-papo, porque traz mais conscientização para essas pessoas nesse sentido, né? De que existem partes da bike que exigem revisões à parte. Você viu essa? Desculpa interromper, Maurício, mas você viu quem está aqui na minha camisa? Você consegue reconhecer? Você não está vendo aí, foi mal, peraí. Deixa eu habilitar minha imagem aqui para você, desculpa. Agora eu esculhambei tudo, né? Lhe interrompi, quebrei seu raciocínio. Peraí, deixa eu colocar minha imagem aqui para você aí no Zoom. Para quem não sabe, Maurício está me assistindo lá no Zoom, viu? Não está no Instagram, não. Agora você vai conseguir ver melhor. Você conhece esse rapaz aqui? É, Jason. É Jason? Grande figuraça. Eu fiz questão... Boa, tá sumido, viu? Nunca mais eu vi, rapaz. Ele tá trabalhando muito. Pra gente conseguir pedalar com ele agora, tem que marcar com 1 mês de antecedência. 1 mês de antecedência, graças a Deus. Graças a Deus. Boa. Vamos ver os parceiros assim. Sim, Maurício, agora então, desculpa, você ia falando, aí eu interrompi. Continue. Beleza. Até aproveitando essa questão da suspensão, né? A gente falar também a respeito de freio. Sim. Freio é uma coisa que também exige uma manutenção à parte, não está inclusa nas revisões de bike. Não estou falando da pastilha de freio, mas do freio hidráulico em si. Porque o freio hidráulico também precisa ser feita a substituição do óleo. Sim. Né? O óleo de freio ele tem um tempo de necessidade de troca. Então, pelo menos a cada 6 meses, existem alguns fabricantes, por exemplo, a SRAM, que é o fabricante dos freios EVE, de Elixir e tal, eles indicam que seja feita a troca do óleo a cada substituição de pastilha. Ou seja, caramba, eu já tenho 2 anos, Maurício. Uns 2 anos usando freio. A pastilha tem que trocar o óleo. Vou levar aí para você ver isso, viu? Vou levar aí. E os da Shimano, pelo menos a cada 6 meses, tem que ser feita a troca do óleo também. Então, só para aproveitar a oportunidade que a gente está falando de manutenções à parte, para poder falar sobre essa questão do freio. Olha só. É isso. Sérgio mandou um oi aqui pra gente. Ele tá com o nome aqui de Sérgio Treina. Eu não sei o sobrenome dele, não. Dá um alô para ele aí, Maurício. Sérgio da Marathon Treinamentos. Seja bem-vindo. Eduardo falou aqui, Eduardo Gomes, que aconteceu com ele também, apanhou por negligência, a mesma coisa aconteceu comigo. Cássio Brasil está perguntando o seguinte, em relação a freio, quanto tempo precisa fazer sangria? Então, acabei de falar, a SRAM, eles indicam a troca do óleo a cada troca de pastilha, ou seja, trocou a pastilha, deve trocar o óleo. Mas o que é que chama de sangria, Maurício? É a troca do óleo, é? Sangria é a troca do óleo, é tirar o óleo velho e botar um óleo novo. Entendi. E a Shimano, pelo menos a cada 6 meses. Sérgio é Serjão, né? Agora que eu liguei o nome da pessoa aí. Serjão, sim. Pronto, Maurício, era isso? De minha parte, cara, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Fique à vontade. Eu queria dizer para você o seguinte, que assim, eu fiquei muito feliz porque eu chamei você para bater um papo e você deu uma aula, cara. Você deu uma aula pra gente aqui. E isso é muito, muito legal, mostra que você tem profundidade no conhecimento aí do assunto realmente. Quem nunca viu o Maurício lá na oficina não sabe, né, como ele se desenrola nessas coisas de mecânica. Ele não é só o dono da loja que está lá no balcão e mandando o povo fazer o serviço, não. Eu passei lá durante esse período aí de pandemia que a loja estava meio fechada, ele estava o tempo todo lá fazendo manutenção.
ele tem várias certificações, vários cursos, então ele trouxe muita coisa para cá, né, para Salvador, essa coisa de manutenção e suspensão que a gente não podia fazer aqui antes, ele foi buscar o conhecimento, ferramenta, e está lá com tudo pronto para atender. A oficina dele, Cássio, é a TerraSol, Maurício da TerraSol, Maurício Lopes da TerraSol. E vocês precisam conhecer. Como é que a gente faz para explicar, Maurício? Como é que chega lá? Como é que você explica? Então, para você chegar na TerraSol, é fácil pra caramba. É porque como a gente não fica numa rua de passagem, então às vezes as pessoas não vê, né? Não consegue visualizar na passagem. Mas a gente passando por trás do Habib's, da Pituba, como se você fosse para o Colégio Anchieta, só que ao invés de você virar à direita, você segue reto pela Rua São Paulo e vira a primeira à esquerda. É aquela rua sem saída que tem em frente ao posto Shell, posto BR, da Manuel Dias. Primeiro posto da Manuel Dias. Quando eu venho pela Orla, no sentido... eu venho da Magalhães Neto no sentido para Barra. Sentido Rio Vermelho. Quando eu chego na boca da Manuel Dias, tem um posto de combustível. É aquele ali, o posto BR. Isso. Ela fica em frente, só que é numa rua que não tem saída. Fica ali. Na rua que não tem saída. Aí você vai entrar a primeira rua à direita, que é depois do Hotel Marano, vira à direita de novo. São 3 direitas. Passou do hotel, primeira direita, segunda direita, terceira direita. Não tem aproveitando que Ed está com a gente aí, ele tá precisando, vai precisar em breve trocar de suspensão. Ed, eu não sei se você estava presente, Maurício falou da Absolute, viu? Avalia aí se não é uma boa opção para você quando você for trocar sua suspensão. Ele falou em termos de custo-benefício que a Absolute está sendo elogiada pelos técnicos, viu? Cássio está falando aí, atrás da Escola Pernalonga. Isso mesmo, Cássio, bem atrás da Escola Pernalonga. Antes da antiga agência dos Correios, você entra antes. Isso, exatamente. É Rua Santa Catarina. Bike e café, gente. Passa lá para tomar café. Se não for consertar a bicicleta, vai tomar café, né? Vai tomar um café, tem Heineken também, tem açaí, tem um monte de coisa lá para se distrair. Inclusive, você pode ficar... Se for uma coisa rápida que dê para fazer na bike, a gente vai consertando e você vai tomando sua breja lá, relaxando, batendo um papo e depois já sai com a bike pronta. Cássio está falando que usa Manitou Machete, que é a que eu ia recomendar para Ed também, né? Mas se a Absolute é mais barata, né? Também, é uma excelente suspensão, ela só não é tão barata assim. A linha da Manitou não é uma suspensão tão barata. Como ela é importada, ela sofre um pouco com aquela questão que a gente falou, né, da alta do dólar. Mas é uma excelente suspensão, Manitou, sem dúvida. Massa. Maurício, aquilo que eu lhe pedi no final, lembra? Eu comprei uma bicicleta hoje, eu não quero ter dor de cabeça com suspensão, comprei uma bicicleta cara. Vou realizar meu sonho agora, comprei uma bicicleta de 28 mil, aquela full suspension de carbono, maravilhosa. Pronto, comprei essa bicicleta. Eu não quero ficar na mão depois com suspensão, porque eu sei que vai ser caro. O que é que eu tenho que fazer? Então, se você for usar a bike como eu uso, né? A minha bike hoje só vai para dentro da trilha. Eu raramente ando com ela na cidade. Então, essa minha bike, a full suspension, é exclusiva para ir para trilha. Então, essa bike você vai ter que fazer uma lavagem regularmente, né? Para poder tirar sujeira e tal, e diminuir a quantidade de sal. Afinal de contas, a gente mora em Salvador, em qualquer canto de Salvador tem sal. Então, você tem que fazer a limpeza. E a manutenção no prazo regulamentado pelo fabricante. Ou seja, se o seu fabricante diz que tem que fazer a suspensão com 50 horas, faça. Se ele diz que tem que fazer com 100 horas, faça. Não deixe passar os prazos de manutenção. Porque são nessas manutenções que você vai ter a inspeção visual, a gente vai abrir, vai fazer a inspeção visual, vai fazer a reposição do lubrificante, vai repor os óleos que são necessários para poder manter a suspensão lubrificada. E o óleo também ajuda na conservação. Ele também vai ajudar nessa conservação que você está querendo. Além disso, fazer o uso do protetor, como o silicone de proteção, como o Eduardo falou, acho que o Cássio também falou aí. Fazer uma manutenção, uma limpeza e reposição do silicone rotineiramente. O silicone, ele conserva, né, as partes onde estão em contato com o sal e conserva também as borrachas. E isso aí faz com que a vida útil dessas partes seja bem mais prolongada. Maravilha. Luana mandou um recado aqui. Qualquer dúvida sobre revisão, nos procure na TerraSol. Vai ganhar um aumento, vai ganhar promoção, Luana.
Com certeza, tá merecendo. Ventania tá pedindo para você falar depois sobre as relações, né, de cassete, coroa e Lurdinha. Oi, Lurdinha, tudo bom? Sim. Lurdinha, minha suspensão é Fox. Ela tá perguntando se faz manutenção. Ai, Lurdinha, você vai cair no mesmo que eu caí. Se você não fizer essa manutenção, sai caro depois, viu? Faz sim. Toda suspensão precisa de manutenção. Todas. Independente da marca. Cássio está perguntando também sobre as rodas. Corrosão, né, da orla aí, salitre nas rodas. Realmente o alumínio das rodas corrói muito. O que é que faz? Cássio, é a mesma coisa. A mesma conservação que você vai fazer na suspensão, você precisa fazer na roda. No caso lá da loja, o que é que a gente faz? A gente aplica a vaselina nas cabeças de raio. Uhum. Porque o que é que acontece? Muitas vezes o aro de alumínio, o sal se concentra naqueles espaços entre o nipple e o furo do aro. Exatamente. Né? Então o sal vai concentrando ali, você lava, mas aquilo ali, a lavagem não tira aquilo ali, ela fica ali empurra o sal para dentro, na verdade, quando mais você para dentro. Então assim, roda, para quem não sabe, também precisa de fazer revisão à parte. A revisão da roda é necessária. E essa limpeza, como a gente mora em Salvador, eu aconselho que a cada 2 meses, ou 3 no máximo, desmonte a roda. Desmontar a roda, o que eu falo, é tirar pneu, tirar fita de vedação, fazer uma limpeza mais detalhada, tirar toda a sujeira, aplica uma vaselina sólida ali naqueles espaços entre sólida, o nipple e o... entendi. Vaselina sólida, Uhum. Aplica uma vaselina sólida ali, que aí ela não vai deixar o sal penetrar, e aí você não vai ter esse problema de corrosão. Você vai conseguir conservar por mais tempo essa roda, entendeu? O alumínio não vai ser tão agredido pelo sal. Cássio falou que ele tem um par de rodas Mavic, que inclusive as rodas dele são lindas, maravilhosas, mas realmente a gente fica preocupado, porque não é barato, né? Então tem que conservar mesmo. Não. Lurdinha tá dizendo que vai passar lá, viu? Lurdinha vai lá ver a suspensão dela, a Fox dela. Aê, Luana, já ganhou a comissão, já ganhou a promoção aí, aumento de salário. Te aguardo, Lurdinha, lá. Cássio, veja só, a roda Mavic, pelo fato do alumínio dela ser um alumínio muito leve, ela sofre ainda mais com sal, mais do que as rodas Everest, por exemplo. Você tem casos de Everest que sofrem com sal também, que são rodas de alumínio, mas a Mavic sofre ainda mais, porque ela é um alumínio mais leve, um alumínio menos denso. Então ele dá mais espaço para poder o sal entrar. Não que ela seja menos rígida, ela é muito rígida, mas ela dá mais espaço. Luana agora vai ganhar um bocado de comissão. Cássio vai levar 2 bikes lá para fazer revisão, viu, Maurício? Tá falando aqui que já vai levar 2. Nossa, opa, show de bola. Tá vendo? Luana chamou, o povo tá indo. Maravilha. Isso aí, muito bem, Lu. Maurício, eu tive um Everest que o aro abriu, assim, ele não quebrou, quer dizer, vamos lá, o aro tá aqui redondo desse jeito, ele abriu assim, ó, no meio. E foi justamente nas cabeças dos raios que entrou sal e foi corroendo ali por dentro. Ele fez isso, ele abriu assim 2 bandas. E aconteceu isso. Eu deixei de usar Everest por isso, porque aconteceu uma vez, eu troquei, aconteceu uma segunda vez. Aí eu já mudei para outra roda. Mas na verdade é a falta de limpeza, né? Eu não sabia disso. A manutenção. Na verdade, o sal é muito agressivo, né? Tanto no alumínio quanto no aço, e causa esse tipo de transtorno, esses prejuízos. O bom de morar em Salvador e o ruim de morar em Salvador, né? Entendi. O bom de morar em Salvador é que você consegue dar um pedal na orla, curtir o sol, o pôr do sol, a praia, o vento na cara, mas o ruim é essa parte aí. O sal. E infelizmente não tem o que fazer, é cuidar mesmo, é fazer manutenção rotineiramente. Então na suspensão, limpeza, né, com água e sabão, sabão neutro e silicone. Nas rodas, abrir tudo e vaselina sólida. Lavagem e vaselina sólida. Beleza, valeu. Pronto, gente, mais alguma pergunta? Eu já posso liberar Maurício aqui? Cássio perguntou alguma coisa aí sobre o Centrais Rolotec. Se tem o que fazer de manutenção também. Se tem o que fazer de preventiva, se dá para fazer alguma coisa para prevenir corrosão. Sim. Na verdade, assim, os centrais Rolotec, eles não sofrem tanta corrosão.
porque os rolamentos são bem protegidos. Ele tem umas 2 capas ali, tem um retentor e uma capa por cima, então não tem muito problema de corrosão no rolamento, não. O que precisa é a manutenção do rolamento, porque com o passar do tempo, você usando, ele pega... Ali é a parte mais baixa da bike, né? Então, sim, você pega muita sujeira, né? Às vezes você passa numa trilha na água, você não percebe, mas ela entra na água e sai, né? E você não percebe. Exatamente. Então, você precisa de uma manutenção mais rotineira nessas partes aí, que são partes rodantes, né? São rolamentos, e que quanto mais sujeira pega, mais você precisa fazer manutenção. Então, é abrir, fazer a limpeza rotineiramente, para que limpeza e reposição do lubrificante, né? No caso da graxa, para que você tenha um produto, uma conservação maior do produto, do Rolotec. Ô Maurício, Cris está falando que vai levar a bicicleta lá também para consertar, para fazer a revisão. Por isso que eu estou rindo aqui. E Cássio está perguntando se pedal tem que abrir também para fazer algum tipo de manutenção. Sim. Os pedais, todos os pedais da Shimano de clipe, eles necessitam de manutenção. Todos. Desde o 510, 520, 530... até os XT, XTR, todos eles precisam de manutenção. E essa manutenção faz quando está com folga ou quando está sujo? Quando é que faz essa manutenção? O ideal é seguir um plano de manutenção, uma rotina de manutenção. Pedal, geralmente, eu aconselho, a depender do uso, a cada 3 a 4 meses no máximo. Entendi. Os pedais de clipe da Shimano ou da Welgo, todos eles têm peças rodantes ali. O pessoal entenda o seguinte: tudo que gira precisa de manutenção. Entendi. Então, roda gira, precisa de manutenção. Pedal gira, precisa de manutenção. Central gira, precisa de manutenção. Free hub, ninguém faz manutenção de free hub. Para quem não sabe, free hub é uma parte do cubo traseiro. Você tem o cubo traseiro e você tem o free hub, que é aquela parte que faz o barulhinho quando você gira o pedal para trás. É o trrr, né, de quando você gira o pedal para trás. O free hub também precisa de manutenção. Algumas manutenções, essas revisões estão inclusas, né? Revisão de free hub, revisão de movimento central, revisão de eixo de roda. De pedal, normalmente é a parte igual a freio e igual a suspensão. As revisões de pedais geralmente são a parte. No caso lá da loja, lá na TerraSol, estou falando pela TerraSol, a revisão de pedal está inclusa na manutenção completa. Ou seja, se você tem uma bike com pedal clipe, a revisão completa, ela inclui a revisão do pedal. Ô Maurício, aproveita e fala aí, a revisão completa lá de vocês inclui o quê? Então, vamos lá, a gente tem hoje 4 padrões de revisão. Nós dividimos a revisão da TerraSol em 4 padrões. A lavagem com regulagem de câmbio e freio, para aquelas bikes que não tem, por exemplo, não tem freio hidráulico. A gente faz a regulagem do freio a lavagem e a regulagem dos câmbios, né? A gente tem a revisão básica, que inclui a lavagem, regulagem de câmbio e freio, lubrificação dos eixos de roda e caixa de direção. Legal. A revisão intermediária, que faz a manutenção de tudo que faz na básica e inclui também movimento central e free hub. E a revisão completa. A revisão completa, a gente desmonta a bike inteira, inclusive os pneus. Quando não é tubeless, claro. Então, se a bike roda pneu com câmera, a gente tira o pneu, faz a limpeza, faz a lavagem da roda, limpa a roda inteira, faz a limpeza, desmonta a bike toda, tira freio, tira todas as partes da bike, fica só o quadro. Remove canote, faz a limpeza da parte interna do quadro, repõe, faz uma lubrificação do canote para poder ele não grudar, enfim. É uma revisão realmente completa, não fica nada na bike, que não, até suporte de garrafa a gente tira, para limpar os parafusos, fazer aquela limpeza da parte dos parafusos, põe uma graxinha no parafuso para repor de volta. Entendi. Então, a gente desmonta a bike toda, tudo o que precisar fazer na bike é feito. Exceto as suspensões. A gente ainda faz na revisão completa alinhamento de roda, alinhamento de disco de freio, incluso, tá? Não é a parte, incluso. Sim. Alinhamento de roda, alinhamento de disco de freio. A única coisa que não entra na revisão completa é a suspensão. Entendi, saquei. Muito bom. Beleza? Beleza. Eu acho que Cássio comentou mais alguma coisa aqui.
Ele falou só que os pedais dele são XTR. Maurício, eu vou pra trilha às vezes e o pedal pega lama, né? Não tem pra onde correr. O pedal fica cheio de lama. E aí eu chego depois, bato a água, aquela lama sai. Isso não é o suficiente para dizer que meu pedal tá limpo, né? Não. Na verdade, assim, seu pedal vai estar limpo por fora, mas não por dentro. E o que pode acontecer se eu não fizer essa abertura dele para limpar, o desmonte dele para limpar? Vai dar folga. Você vai, com o tempo, você vai ver ele começar, vai dar folga, e você vai ver ele movimentando embaixo do seu pé. Entendi. Aí o que acontece? Às vezes ele come, porque, por exemplo, os pedais Shimano, todos eles são de esfera, eles não são de rolamentos. Os pedais Crank Brother já são rolamentos e buchas. Sim. O pedal Crank Brother você consegue trocar o rolamento e trocar as buchas. O pedal Shimano você não consegue trocar o rolamento, porque ele é de esfera. Só que qual é a parte ruim do pedal de esfera? A parte boa é que ele é mais fácil de dar manutenção. Entendi. A parte ruim é que quando as esferas comem, ele come também a pista de esfera. Sim, aquele eixo. A pista de esfera é o eixo e o corpo do pedal. Então, aí não adianta trocar as esferas. Não adianta trocar as esferas. Você vai trocar, vai botar as esferas novas e ele vai continuar com folga. Tá, Cássio perguntou o seguinte, se na manutenção você inclui também um tubeless, tem alguma modalidade sua aí, alguma manutenção que inclui o tubeless também? O que é incluir o tubeless? Fazer revisão do tubeless? Você vai fazer uma revisão geral, não, o tubeless a pessoa tem que solicitar separado. Isso, O tubeless é sempre a parte também. É uma revisão à parte. Como eu falei, se o pneu for um pneu com câmera, na revisão completa a gente faz a limpeza. Abre, limpa, faz a regulagem, alinha a roda. Mas se for com tubeless, não. Porque você não tem como desmontar o tubeless e fazer um tubeless novo sem custo, entendeu? Entendi. Maravilha, Maurício. De minha parte, você já extrapolou muito o que eu tinha imaginado falar aqui. Muito obrigado por isso. Não tenho mais perguntas. E por mim, velho, eu só tenho agora lhe agradecer e deixar as portas abertas aqui. Dessa vez a iniciativa foi minha, né, de pedir a você para fazer essa live, mas de repente, se você sentir a necessidade, Daniel, eu queria falar sobre um assunto e tal, pode, assim, meu canal tá de portas abertas aqui para você, viu? É só falar. Maravilha, show de bola, Daniel. Eu que lhe agradeço pelo convite, né? Foi bacana, assim, a gente poder expor um pouco a parte técnica. Peraí. Orlando Pondé, também vou convidar o Retorno à Terra Sol para uma revisão. Olha! Eita, que Luana vai ganhar um monte de promoção aí, vai virar gerente da loja, hein? Aí, Pondezão, é isso aí, meu velho. Aí é meu cliente predileto, assim, dos prediletos, ele é um dos prediletos também, porque tá sempre lá com a gente, tá sempre junto, faz as revisões da bike dele com uma rigorosidade que você não tem noção. Ele tem anotado no celular quando é que ele fez a última revisão, qual é a próxima revisão, é rigorosíssimo na questão de manutenção da bike dele, tá sempre bem cuidado, é isso aí. Eu vou lhe falar. É um exemplo de ciclista cuidador. Eu vou lhe dizer, Orlando tá certíssimo, porque eu já tomei muito prejuízo por não fazer o que ele tá fazendo aí. É isso mesmo. Não sai caro, a revisão não sai caro. O que sai caro é não fazer a revisão e depois ter que trocar tudo. Fazer a revisão. Perfeito, exatamente. Então, assim, Daniel, eu lhe agradecer pelo convite aí, realmente é legal a gente fazer um bate-papo desse, porque a gente consegue passar para as pessoas a informação que é mais fácil disseminar dessa forma do que no trabalho de formiguinha, né? O trabalho de formiguinha demanda muito mais tempo, e nesse formato aqui a gente consegue passar isso para mais gente, fazer com que as pessoas tomem consciência das necessidades que sua bike tem, porque muita gente acha que bike é só sentar em cima e pedalar. Às vezes chega uns lá que eu olho para a corrente da bike e falo, gente, você não passou um óleo na corrente, e a pessoa sai com a corrente rangindo, né? Aquela bike toda pesada, a corrente toda barulhenta, tudo duro, e o cara às vezes não se atenta a esse detalhezinho que é passar um óleo na corrente. Entendi. Ô Maurício, que bom. Eu vou ler aqui, Gutenberg. Minha bike está fazendo rangido entre o disco de freio e o burrinho hidráulico. Isso aí leva logo lá para olhar, viu? Porque isso aí não é coisa boa, não. É freio, né? Freio não se brinca com freio. Freio é segurança, né? Então é muito perigoso você lidar com freio que não esteja 100%. Isso aí pode ser mil coisas, mas assim, o que eu imagino é que a pastilha está chegando no fim e tem que levar logo para ver.
é uma das hipóteses. É uma das hipóteses. Sem dúvida. Então é bom passar lá para a gente dar uma olhada realmente, porque a gente já confirma se é só a troca da pastilha, às vezes pode ser um disco de freio também já gasto. Disco de freio gasta, tá, gente? Tem um limite de uso, então é preciso trocar o disco de freio também, não só as pastilhas, mas em determinado momento é preciso trocar o disco de freio. Então é bom passar lá para a gente dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Beleza, valeu, Maurício. Beleza. Então, eu fico muito feliz que você tenha gostado. E eu acho que a turma aí, você viu, né, os comentários. Essa foi uma das lives com maior número de participação. Então, você vê que é um assunto que realmente tocou, né, o coração da galera aí. E é isso. Se eu tiver mais alguma ideia, a gente marca outra depois. Mas, assim, eu queria que o caminho fosse de mão dupla. Você também tendo ideias aí, é só falar, viu? Fechado. Vamos pensar em outros assuntos aí pra gente falar. Botar aqui no público, para a galera ter mais conhecimento, aprender um pouco mais sobre bike. Estou aqui à disposição, Daniel. Na hora que precisar, é só chamar e eu também vamos estreitar essa parceria aí. Valeu, Maurício. Muito obrigado. Gente, vou dando um tchau aqui, me despedindo de vocês. O Maurício também vai dar um tchau para vocês aí. Assim a gente termina por hoje. Um abraço. Daniel Bagdev, já fui galera. De bike. É isso aí. E Terra Sol Bike junto. Valeu, Maurício. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.